Estudo Salmos aleatórios, Salmos 1, de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Este Salmos primeiro é um destes que concentra um teor de conselhos ricos sobre relacionamento humano com seu semelhante e de ambos com Deus. Mostra que a instrução da palavra de Deus tem mais conselhos embutidos e derivados deste que é específico à consagração dos justos e separação dos injustos que ocorre desde aqui na terra. Que o entendimento, o discernimento aprofundará a outros conselhos sucessivamente, conforme correlacionados com outros textos da Bíblia, pois não é somente uma separação, colheita que Deus fará, se tudo isso é para o novo mundo, diferente do que o homem natural pensa ser. Mateus 25, 32, 33, Malaquias 3, 18. Tudo que a palavra de Deus transmite, não transmite somente no som ou escrito, mas que surge no entendimento da mensagem de Deus e do discernimento de espíritos, que é em meio ao relacionamento entre outras pessoas que só o Senhor conhece e que pela palavra de Deus o Senhor revela o que existe nos outros em contraste com o que há na pessoa, de forma que testifica ou não com a verdade. E nisto Deus vai trabalhando para a manutenção dos justos e que os injustos não conseguirão se continuar do mesmo jeito que escolheram. Se a palavra de Deus for levada ao pé da letra, o isolamento será o resultado constante. Porém, o isolamento é necessário em alguns devidos fins específicos, em relação a não participar voluntariamente ou enganado sutilmente e encontrar-se no erro depois, e já estar laçado, tendo que voltar ao processo ou pela misericórdia, graça e intervenção de Deus, superar o erro antes que volte à prática constante do mesmo, sem aceitar correção. Deus é Senhor de relacionamentos e do relacionamento humano, principalmente para instruir o que o ouve e vive, e pela rejeição dos outros, já os separar até que se permitam despertar. Os escarnecedores criam uma trilha com fragmentos da verdade sem desejar largar os enganos revelados pela palavra de Deus, do tipo que recitam o verbo, mas não vive, ocultam o pecado, zombando da verdade que os piedosos vivem a duros custos, que é o padecer pelo Evangelho, que na verdade impulsiona para o peso da glória de Deus. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. O homem de que o salmista se refere é o que se dedica a maior parte de tempo em 2 períodos, dia e noite, enquanto houverem. E quando diz que guarda o que tens, lá em Apocalipse, o entendimento é se preservar naquilo que tem aprendido e usando
para granjear mais ou corrigir algo que não está completo no entendimento que todos os dias terá, sem perder o que tem de conselhos dados. Impossível? Para Deus não há impossíveis. Deus guia a fixação pela prática, já que tudo que se pratica vira hábito, conduta, caráter. A palavra de Deus é comparada a um rio que corre para a eternidade, porque lapida a pedra que está no profundo, envolvendo de forma que, se ela se mover entre as outras, não sofra dano, e se já estiver pronta ou se aprontando, permaneça no rio. Embora o entendimento de pedra dê para o sentido de coração duro, sendo moldado para outro segundo o coração de Deus, segundo a orientação de Deus, que é o seu trabalhar todos os dias, e de seu Cristo e do Espírito Santo. A moinha citada no texto se utilizava pela força do trabalhador, parte humana, e do vento, parte divina. Os grãos ou aquilo que era produzido ali eram separados da palha ou dejetos que não eram o produto final. No caso, a palha o vento levava. Os resíduos juntos com o grão, separados em novo processo que se iniciava depois, não diferente do trabalhar de Deus entre os homens e até internamente na Igreja de Deus. Sendo que Deus tem a primazia de definir o que é do que não é, pois somente Ele realmente de fato sabe ou revela de forma que isso ocorre até sem que o servo perceba, sendo que Jesus disse que o servo não sabe o que faz o seu Senhor e, portanto, apenas deve servir e prosseguir em conhecê-lo. Os ímpios, apesar de passar no processo, não são como os justos. A decisão de não servir a Deus e de forma que esteja dentro do que orienta a palavra de Deus, eles tentam, nutrindo enganos em meio do processo, automaticamente continuam assim até que acatem a verdade de fato, se aceitarem. O que está plantado junto aos ribeiros de águas, fontes, lençóis freáticos, todo tipo de recursos hídricos que Deus criou, são aqueles que fixam suas raízes em terras nutridas de solo fértil, que Jesus também fala e orienta, e assim suas folhas se manterão verdes até que produzem quando o tempo de Deus chega. Do contrário, ficam sem fruto e o destino é ser cortado. E ainda assim tem promessa para ela pela misericórdia de Deus. Deus conhece os que fazem a sua vontade, por isso deixou este princípio marca para revelar os justos dos injustos, quanto ao ambiente terreno. A marca será algo relacionado ao governo humano, especificamente aquele que não terá o direcionamento divino, mas outro. Tudo na palavra de Deus aponta para Cristo e tudo já foi abordado por ela. Tem um devido fim que dê para a eternidade ou perdição que se desenrola entre os vivos, ambos desde já. Cristo é o Salvador, o outro é um engano. Está aí. Aquilo que o Espírito Santo quiser abordar ou for abordado segundo a palavra de Deus estará no plano de guia do pastor amado Jesus para os justos e trabalhar de Deus em favor da salvação de outros. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.